Saúde os congressistas com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar. Já ouvimos palavras maravilhosas. E o desejo de Deus para o congresso é esse mesmo. É que a nossa mocidade louve o seu nome e traga também experiências, traga também palavra, mensagens. Inclusive o Senhor, já tomando o seu vaso, falou sobre isso, que Ele quer ouvir a mocidade nestes congressos. E o primeiro congresso nós não estava presente, mas nos conta, né, esta fato histórico, né, que o Senhor marcou um jovem para ser um dos mensageiros. Na época, nosso jovem era Paulo César, chamado de Paulo César. E pelo que me parece, escolheram um pastor para trazer uma palavra após a mensagem do jovem que o Senhor tinha escalado. Mas o Senhor mandou tirar, não foi isso mesmo, pastor Márcio? Falou que o mensageiro era o jovem que ele, hoje o nosso pastor Paulo César, que está aqui presente. Né? Maravilha, né? E nós já ouvimos palavras gloriosas da parte de Deus, como a nossa jovem, né, que veio aqui na frente neste momento. E eu gostaria de palestrar um pouquinho com os irmãos sobre esse tema de muita importância. Evangelho segundo São João, capítulo 15, que faz parte de uma palavra do Senhor Jesus num momento muito difícil, um momento muito triste, muito angustiante. O contexto desta palavra não está numa festividade, no momento de alegria, de prazer, mas desde o capítulo 13, quando nós temos aqui o lava-pés, o Senhor participando, juntamente com seus discípulos, desse cerimonial, e logo após este cerimonial, o Senhor Jesus começa, então, a trazer uma palavra aos seus discípulos. E só para os irmãos terem uma ideia desse contexto, está aqui no capítulo 13 ainda, dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então aquele momento era um momento que o Senhor já se caminhava para o seu último ato na sua missão salvífica aqui na terra, juntamente com seus discípulos. E ele vem dizendo sobre o traidor. Fazia parte dos 12 escolhidos, só que muitas vezes ele tinha deixado claro: um de vós é o traidor. Eu não escolhi vós a 12, um de vós é o diabo. E aqui o Senhor se angustia e mais uma vez ele traz à tona esta realidade, que um desses 12 escolhidos tinha essa missão de ser o traidor, filho da perdição. Mais à frente, ele fala sobre o contexto também da negação de Pedro. Quando Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo,
que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E ele prossegue aqui, então, dizendo para os discípulos no capítulo 14, depois vai ao 15, nessa mesma palavra, de onde foi extraído para nós esse tema. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. O que me chama a atenção aqui nesse tema, a palavra deis fruto. Ela não está no plural, ela está no singular, fruto. Eu achei muito interessante, no folheto, né, que nós recebemos, tem uma árvore, e dentre essa, com vários, né, uma gravura de vários frutos, e cada fruto desse aqui, ele está registrado em Gálatas, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Mas se nós formos lá, nesse texto, nós também vamos observar que lá não tem muitos frutos. Lá também só fala de um fruto. Eu convido a igreja a abrir a vossa Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo 5, verso 22. Eu vou ler um pouquinho antes. Começar do 19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí vem o versículo 22. Mas o fruto singular do Espírito é, no singular, amor. Mas continua. Interessante, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E o porquê que está aqui no singular, se ele relata várias coisas? Mas vamos observar esse primeiro que vem aí, porque o fruto do Espírito é amor. E o que vem a seguir está tudo contido dentro deste fruto maravilhoso, como sementes benditas que vêm da parte de Deus para cada um de nós. E nós vamos, quando eu li este tema, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e ajuntando aqui com Gálatas, me faz voltar lá atrás, lá no princípio, quando no capítulo 4 de Gênesis, 2 irmãos, eles trazem uma oferta ao Senhor. 2 irmãos, Caim e Abel.
A palavra de Deus diz que Caim trouxe do fruto da terra, mas Abel, ele trouxe da primícia e da gordura, e apresentou ao Senhor. Esses dois irmãos apresentam ao Senhor a sua oferta. E o narrador, ele diz com muita clareza que Deus atenta para Abel e para a sua oferta, ao passo que para Caim e para a sua oferta o Senhor não atenta. Caim, quando vê aquilo, ele fica enfurecido, raivoso. O coração dele é tomado pelo ódio mortal do seu irmão. E ele então propõe: vou matar o meu irmão. O Senhor ainda fala com Caim, mas Caim ignora a voz soberana do Senhor, e ele cumpre o seu propósito, leva a cabo a sua intenção maligna e mata o seu irmão, simplesmente porque trouxera uma oferta agradável ao Senhor. E o Senhor então faz uma pergunta a Caim logo após o seu ato, que é uma pergunta que eu acho crucial para nós dentro deste tema e dentro deste fruto que o Senhor está procurando, ou melhor, produzindo, porque nós já ouvimos a mensagem do Senhor falando aqui para nós. Ele faz parte dessa ligação, desse enxerto glorioso no qual nós fomos enxertados nele. O Senhor pergunta a Caim: Caim, onde está o teu irmão? São duas perguntas cruciais que o Senhor fez lá em Gênesis, no capítulo 3 e no capítulo 4, né? No capítulo 3 o Senhor pergunta: onde tu estás, Adão? Fala sobre a sua posição, onde você se encontra, onde você está? Adão estava fora da posição que Deus lhe colocara. Mas aqui no capítulo 4, a pergunta a Caim é diferente. Não é sobre ele, é sobre o seu irmão. Aonde está o teu irmão? E Caim, que não foi um escolhido, que não era um enxertado, com aquela mesma arrogância, ele diz: sou eu o guardador do meu irmão? E o Senhor diz: olha, o sangue que recebeu das tuas mãos, a terra que recebeu das tuas mãos o sangue do teu irmão, clama, e maldito serás. Esse texto é muito maravilhoso e é muito importante para nós, porque como escolhidos de Deus, como enxertados agora, quando o termo fala enxertado, diz que outrora nós fomos cortados, e sim, a palavra de Deus diz que nós fomos destituídos da glória de Deus, nós fomos separados de Deus, sim, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, pela obediência de Cristo, nós que éramos zambujeiros bravos, nós que éramos produtores apenas de espinhos, agora fomos enxertados na oliveira verdadeira. Agora, o Senhor faz a mesma pergunta para cada um de nós: aonde está o teu irmão? E você pode dizer: Senhor, ele está aqui sob os meus cuidados, porque eu tenho orado por ele, eu tenho buscado a ti por ele, Senhor. Servo, onde está a tua companheira? Senhor, ela está aqui, Senhor, sendo guardada, sendo cuidada por mim, porque tu me constituíste como um instrumento para cuidar e zelar da minha companheira, dos meus filhos. Quando o Senhor pergunta para você, varoa, onde estão os teus filhos? Senhor, eles estão aqui na tua presença, porque tu me constituíste, Senhor, para ser
agora a instrutora, a cuidadora dos meus filhos, e eles estão aqui debaixo da tua palavra, Senhor. Deus pergunta para você, jovem, onde está o teu irmão, a tua irmã? Você pode dizer, Senhor, ele está aqui, Senhor. Eu tenho orado com carinho e tenho chorado por ele. Ainda que ele está fora, ainda que ele tenha entristecido o Senhor, mas ele continua sendo alvo do meu amor e do meu carinho e da minha oração. E eu, lembrando disso, me recordo de um episódio da vida do apóstolo Paulo, quando ele estava em uma das suas prisões, e chega ali naquela prisão do apóstolo Paulo um homem chamado Onésimo, que havia dado um prejuízo ao seu senhor Filemão. E ali chega Onésimo, preso justamente. Filemão, um senhor, um patrão, mas que foi fraudado. E agora o seu servo, o seu escravo, se encontra preso. Mas quem ele encontra naquela prisão? O apóstolo Paulo, preso pelo amor do Evangelho. E de repente aquele escravo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Ele também é um escolhido por Deus. Ele é um escolhido. Ele é alcançado por esta graça bendita. E agora o apóstolo Paulo escreve uma carta exclusiva para Filemão, o senhor daquele homem. E ele diz aqui: dou graças a Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor, da fé para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora até o prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho o escrevo e te pagarei. Que maravilha! Esse aqui é o fruto bendito que o Senhor produz através da fé em cada um de nós. Deus não nos chamou para que o nosso coração seja uma prisão, seja uma cela, onde nós trazemos cativos irmãos nossos, irmãs,
ou situações que já passaram, que o Senhor já resolveu, que o Senhor já purificou com seu sangue precioso, mas muitas das vezes ainda nós conservamos dentro de nós, com uma cela fria, empoeirada, essas situações e cativos dentro de nós. Mas a boa notícia é que nesta cela nós não encontramos o apóstolo Paulo, nós encontramos aquele que vive para todo sempre. Nós encontramos o Senhor Jesus, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Ele está dizendo para nós agora, não é na conta de Paulo, agora é na minha conta. É na minha conta, é naquela conta que um dia eu, pendurado no madeiro, disse ao Pai: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que maravilha! E este sangue vivo que nos purifica e que está derramado aqui sobre nós, vamos colocar em prática esta produção que o Senhor já está fazendo em nós. Não podemos conservar dentro de nós, não podemos fazer do nosso coração essa cela fechada, onde nós não aprendemos a perdoar, não aprendemos a amar, conforme o Senhor falou uma vez, usando o seu saudoso vaso de lares, que muitas vezes ele chega, estão os seus servos na doutrina, e até um louvor da Web Vida Inspirações, o Senhor não falou isso, mas vamos dizer um louvor, porque o Senhor falou um hino, sendo tocado naquela casa, mas o Senhor falou: mas ali eu não posso entrar. Sabe por quê? Porque ali tem corações cheios de reservas, guardando coisa que não pode guardar, querendo resolver aquilo que não pode resolver. E o Senhor está dizendo para nós nesse congresso, que Ele nos escolheu como filhos amados, para produzir esse fruto bendito do amor, esse fruto maravilhoso. Olha quantas coisas boas tem dentro dele: longanimidade, tudo que Caim não demonstrou, nós vimos lá atrás, mansidão, domínio próprio. O Senhor falou para Caim: olha, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominar, mas aquele que não é um escolhido, ele não recebe de Deus essa condição de ter o domínio próprio. Mas nós fomos libertos do Senhor, nós temos a condição de amar sim, nós temos a condição de perdoar sim, nós temos condição de dominar sim o nosso pecado, a nossa ira, para que a luz de Deus, a glória de Deus resplandeça na nossa vida, e que o Senhor possa continuar falando muito melhor em nossos corações, porque com certeza Ele nos escolheu para estarmos aqui, nos alimentando dEle e ouvindo aquilo que da sua parte já está preparado para cada um de nós, e que Deus nos abençoe. Amém.